E muitas relacionadas à visita do Lula, a comitiva do governo na China, foram de 3 ou 4 dias de visita e acabando na sexta-feira que eu estou gravando esse vídeo, 14 de abril, com uma reunião com o Xi Jinping, com a assinatura de vários acordos entre os dois países. E muita coisa foi falada, especialmente sobre a questão do dólar, a moeda americana, o padrão dólar, a necessidade de sairmos desta moeda americana, do mundo, se desvencilhar do padrão dólar. E o Lula falou sobre isso, especialmente no primeiro discurso que ele fez na posse da Dilma no Banco dos BRICS, que é o NBD, o NDB, New Development Bank. Então eu quero até... primeiro eu vou responder uma pergunta, depois eu vou colocar um trecho bem curto da fala do Lula para a gente contextualizar e entender o que eles estão tratando nesse momento. Então a pergunta aqui da Bruna Batista é sobre se a hegemonia do dólar vai acabar. Eu tenho feito vários vídeos sobre esse assunto e quando a gente analisa sob uma perspectiva assim de longo prazo, a hegemonia do dólar está nos seus últimos dias. Mas são os seus últimos dias que, na verdade, são anos, possivelmente décadas, e não acontece da noite para o dia. Mas estamos nesse processo gradual do dólar ser suplantado em algum momento, ou talvez não seja. Sim, a verdade é que certeza sobre isso ninguém tem, mas estamos nesse processo, mas eu diria que durante as nossas vidas, a nossa geração, possivelmente o dólar permanecerá como o padrão monetário mundial. E aí a pergunta aqui da Kika Franco sobre quais são as vantagens e desvantagens da declaração do Lula em relação ao dólar na China. E aí que eu quero colocar então agora esta fala do Lula, eu vou colocar aqui e aí eu vou comentando, vai ser um breve react sobre essas falas do Lula. Então vamos lá. Nenhum governante pode trabalhar com uma faca na garganta porque está devendo. Os bancos têm que ter paciência de, se for preciso, renovar os acordos e colocar a palavra tolerância em cada renovação, porque não cabe a um banco ficar asfixiando as economias dos países como estão fazendo agora com a Argentina, o Fundo Monetário Internacional. Até essa primeira fala eu destaquei não é sobre o padrão dólar em si, mas é sobre o FMI, que foi uma entidade constituída durante a conferência de Bretton Woods e quando firmamos o acordo de Bretton Woods, o arranjo monetário que durou até 71. Mas é importante notar como o Lula e outros presidentes, governantes, estadistas, populistas, eles costumam inverter a responsabilidade. Isso não é uma defesa do FMI, que é livre de falhas, não é nada disso, que certamente já pecou ao longo da sua história e bastante, mas os países se endividaram porque quiseram, porque gastaram demais, anteciparam o consumo lá no passado, e isso não é apenas Lula, é Bolsonaro, é FHC, é Dilma, é Itamar Franco e todos os outros governos durante o regime militar. Então, nós viemos fazendo besteira durante muito tempo, no sentido de um gasto fiscal desajustado, gastando mais do que poderíamos, mais do que nós poderíamos bancar. E a maneira que nós bancamos esse gasto excessivo foi se endividando. O mesmo vale para a Argentina e outros países. Então não é culpa de quem emprestou que agora o país não está conseguindo repagar. O problema foi lá atrás. A gestação desse problema começou bem antes, quando os países gastaram muito mais. Então agora querer inverter a responsabilidade colocando a culpa no banco que emprestou o dinheiro, não é bem assim. Mas enfim, agora deixa eu colocar a fala sobre o dólar realmente, aí eu faço comentário sobre isso. Vamos lá. E como fizeram com o Brasil durante todo o tempo e com todos os países do terceiro mundo que precisassem de dinheiro. Eu toda noite me pergunto por quê que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Primeiro comentário. Nenhum país está obrigado a usar o dólar. Sim que há discricionariedade, isso é um ato voluntário entre os países que moeda utilizar,
Porém, o dólar é a moeda de precificação do mundo inteiro, é a unidade de conta global, e sair desse arranjo que é muito difícil. Mas se alguém quiser usar o real ou o yuan agora para liquidação de pagamentos internacionais, não tem problema, e é isso que eles querem fazer. Mas não é simplesmente alguém está obrigando o Brasil e os demais países a precificarem em dólar. É o padrão monetário que veio se consolidando, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, durante a Conferência de Bretton Woods, onde se definiu e os países concordaram com esse arranjo monetário em que o dólar seria a moeda do planeta e que seria conversível em ouro entre os países ou entre os bancos centrais. Só que chegou em 71, 15 de agosto de 71, o choque do Richard Nixon, que decretou ou anunciou um calote unilateral, dizendo que simplesmente não haveria mais ou não honraria mais a conversibilidade do dólar em ouro, a paridade de 35 dólares por onça Troy. E aí, como o mundo já estava no padrão dólar, porque tudo estava sendo precificado no dólar, sair desse arranjo era muito difícil. Então foi quase que natural e automaticamente o mundo foi se aprofundando no padrão dólar e mais ainda nos últimos anos, como eu já comentei em alguns vídeos, que depois eu vou colocar no fim aqui desse vídeo duas referências para quem quiser se aprofundar na questão do padrão dólar e a hegemonia da moeda americana. Então não é tão simples, por que os países são obrigados? Não é obrigação. Claro que temos o poderio militar americano, a presença americana no mundo inteiro, mas não é apenas isso que sustenta o dólar como moeda de reserva ou como unidade de conta mundial. Mas deixa eu voltar aqui à fala do Lula, vamos lá. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? Quem é que decidiu que era o dólar a moeda depois que desapareceu o ouro como paridade? Pois então, é o que eu acabei de responder. Quem é que decidiu? Bom, isso foi uma decisão coletiva entre os países lá em 44 e o sistema que lá foi decidido acabou permanecendo em outro formato, sem a conversibilidade em ouro, como o Lula comentou. Mas é o que hoje temos e é muito difícil sair desse sistema. Mas o comércio, o pagamento em si, pode ser feito em várias moedas e não precisa ser feito no dólar. Pois bem, aí quais as vantagens dessa declaração e por que que... Tem outras perguntas aqui relacionadas a isso. Por que que eu vejo com assim, receio que está sendo colocado agora em prática essa diplomacia brasileira agora e com as falas do Lula muitas vezes de improviso e que certamente deixa a diplomacia e Itamaraty, os diplomatas brasileiros de cabelo em pé, porque ele está se colocando o Brasil muito mais próximo de China e assemelhados do que o Ocidente e Estados Unidos. E eu falei isso no outro vídeo, onde é importante o Brasil, do ponto de vista de diplomacia, buscar manter o diálogo e não criar animosidade com nenhum país, especialmente aqueles que são importantes para a nossa economia e como são a China e como são os Estados Unidos, como é a China e como são os Estados Unidos. E é uma linha tênue como navegar sem acabar explodindo pontes, como possivelmente o Lula começa a fazer. E isso virou até um tema aqui do Washington Post, foi um artigo publicado ontem mesmo, quinta-feira, dizendo o seguinte: o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva está arriscando alienar os Estados Unidos e a Europa à medida que ele é anfitrião ou recebe navios de guerra iranianos, se equivoca em relação à invasão da Rússia na Ucrânia e também negocia com a China. Então a verdade é que o Lula tem falado demais e isso está deteriorando as relações diplomáticas do Brasil com parceiros importantíssimos. E aí muitos podem se perguntar, bom, mas será que a gente realmente não tem que se aproximar da China, nosso principal parceiro comercial? É verdade, mas é preciso cuidar porque dentro da geopolítica mundial, e Estados Unidos tem uma série de defeitos que eu já falei várias vezes aqui também. Não é uma nação que tem uma política externa ilibada e que não faz suas barbeiragens na história mundial ao longo do caminho. Sim, fizeram. Mas se nós tivéssemos que escolher entre Pax Americana e Pax Chinesa,
honestamente, eu prefiro viver sob a Pax Americana do que a Pax Chinesa. Só que a gente sabe que Lula é muito mais próximo do comunismo, do Partido Comunista da China, do que dos Estados Unidos. Se o Lula tivesse que escolher entre Biden e Trump, ele prefere Biden. Tem muito mais alinhamento de política ideológico com Biden do que com o Trump ou com a direita americana. Mas entre Biden e Estados Unidos e China, certamente ele prefere se alinhar com China. Mas tem que ter muito cuidado em como fazer esse alinhamento sem explodir pontes do outro lado do hemisfério, porque é importantíssimo, mas pode trazer sérias desvantagens para o Brasil essas declarações do Lula, sim.